Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego. Estamos de volta para mais um vídeo comparativo, dessa vez com Diablo 2 Resurrected, galera, comparando a versão do Nintendo Switch com a versão do PlayStation 5. O vídeo está em 1080p 60 fps, porém a versão do PS5 roda a 4K. A versão do Nintendo Switch ainda não temos as especificações liberadas ou descobertas, ok? Vamos fazer aqui uma comparação gráfica, ver o que tem a mais ou a menos na versão do Switch com a do PS5. Já começando na tela de seleção de personagem da versão do Nintendo Switch, como vocês podem ver agora com a feiticeira, com a maga selecionada, transicionando para a versão do PS5, a gente já consegue ver algumas diferenças logo de cara, principalmente de iluminação, mas eu vou destacar algumas coisas aqui, como por exemplo, fixem nessas setinhas na versão do Switch, passando agora para a versão do PS5, dá para perceber que é maior as janelas de menu, comparada com a versão do Nintendo Switch, que é menorzinha. Vamos para a comparação de elementos na tela agora. Observem essas duas setinhas que vocês estão vendo da versão do Switch. Agora, migrando para a versão do PS5, tem uma roda de madeira, tem uns barris que não tinha na versão do Nintendo Switch, como vocês podem observar novamente. Como dito anteriormente, há também diferença de iluminação. Vou ficar transicionando a tela aqui entre a versão do PS5 e do Switch, para vocês perceberem que há mais sombras na versão do PS5, mais iluminação, efeito de iluminação e também um pouco mais de resolução. Migrando para uma tela parecida, que é de seleção de personagens, nós temos aqui essa tela na versão do Nintendo Switch. E agora migrando para a versão do PS5, a gente pode perceber as mesmas coisas. Mais elementos na versão do PS5, mais resolução, melhor qualidade de iluminação, textura e sombreamento. Tela de seleção de personagem no Nintendo Switch, com Necromancer selecionado. E agora, tela de seleção de personagem no PS5, com o mesmo personagem selecionado. Vamos para o que interessa de fato, que é a tela do jogo, já que Diablo não tem aquela visão igual a da seleção dos personagens, mas sim essa visão isométrica. Estamos aqui na versão do Nintendo Switch. Na cidade, a primeira cena estática que aparece é essa. Vamos transicionar agora para a versão do PlayStation 5 para ver como está a diferença do mesmo local que na versão do Nintendo Switch. Eu vou travar a tela aqui agora para a gente poder conseguir analisar alguns pontos específicos. Começando pela grama, atente-se para a setinha na versão do PlayStation 5. Quando a gente migra para a versão do Switch, ela é mais chapada, ela tem menos detalhes. Vamos olhar agora para a carroça na versão do PS5 para ver diferenças de iluminação e sombreamento, que na versão do Switch é bem mais baixo do que na versão do PS5. Dando um zoom aqui na tela, no mesmo local na versão do Nintendo Switch, a gente consegue verificar essas diferenças mais enaltecidas, da grama, da iluminação, do sombreamento e até mesmo na questão de resolução, onde os elementos da tela e até mesmo a personagem que a gente está jogando ali, ela é muito mais definida na versão do PS5 que a gente está vendo nesse exato momento. Imagem estática com zoom do jogo na versão do Nintendo Switch e agora a imagem estática com zoom do jogo na versão do PS5. Vamos para um lugar mais fechado agora dentro de uma caverna para a gente conseguir perceber mais um pouquinho da diferença entre sombreamento e iluminação da versão do Switch que vocês estão vendo agora, comparado com a versão do PlayStation 5, que é que está sendo exibida nesse exato momento para vocês. Vamos trabalhar com imagem fixa novamente, mas apenas um adendo que Diablo 2, por tratar-se de um jogo procedural, não teremos a mesma caverna, então a gente vai ter que se atentar aos detalhes gráficos e não à fidelidade dos elementos na tela. Versão do PS5 estática, atente-se para a setinha para verificar a sombra dessa tocha nesse pilar. Já na versão do Nintendo Switch não há essa sombra. Voltando para a versão do PS5, observem esse buraco dentro da parede da caverna. E agora na versão do Nintendo Switch, que é menos detalhado a parte de dentro por causa da iluminação. Trocando rapidamente entre a versão do Switch e versão do PS5 para poder notar melhor as diferenças entre uma versão e outra. Voltando para a versão do Nintendo Switch, aqui eu quero mostrar um pouco do efeito de iluminação e de magia, de projétil. Como vocês podem perceber, eu estou fazendo a magia de raio da maga na versão do Nintendo Switch.
E agora a mesma magia na versão do PS5. Nós temos mais efeito no elemento da partícula do raio e uma iluminação melhorada. Vamos ver lado a lado. Lado a lado aqui a gente consegue perceber bem a diferença da iluminação de cada elemento do raio e também conseguimos perceber que o raio no Nintendo Switch ele é mais simplificado, ele tem menos ramificações do que a versão do PlayStation 5. Mantendo na versão do PS5, falando um pouco de partícula, dando um zoom na tela, vocês conseguem perceber esses pontos brancos indo e voltando em volta da personagem em todo o cenário. São partículas que, na versão do Switch, como vocês estão vendo agora, ela é inexistente. Então, em alguns locais do jogo, há partículas no ambiente que não tem na versão do Switch. Indo para a versão do PS5 para falar de iluminação e sombreamento mais uma vez, perceba o efeito de sombra e iluminação que ocorre enquanto anda através das pilastras, das pedras por onde a personagem passa. A sombra acompanha, a iluminação acompanha essa movimentação da personagem, diferente do que a gente vê na versão do Nintendo Switch, que esse efeito de iluminação e sombreamento não existe. Falando agora de performance, galera, lado esquerdo do Nintendo Switch, lado direito PS5, a gente consegue observar que a versão do Nintendo Switch não deixa a desejar nada em performance a versão do PS5. Todas essas diferenças gráficas que a gente viu de resolução, textura, iluminação, sombreamento, objetos a mais ou a menos no cenário, acredito que tenha sido feito justamente para manter uma performance fiel às das outras plataformas do Nintendo Switch. E aqui eu vou dizer que por experiência própria, que eu joguei um pouquinho o jogo, ele realmente não tem queda de frame, ele não tem travamento, ele roda muito bem na versão do Nintendo Switch. Continuando em performance, vamos falar um pouquinho de tempo de load da versão do Switch versus a versão do PS5. Para entrar na cidade principal, o PS5 levou 3,2 segundos, enquanto o Nintendo Switch demora bem mais para poder carregar a cidade principal, finalizando em 13,7 segundos. Esse é o maior loading do jogo, quando você entra pela primeira vez numa cidade ou quando você migra de cidade, tá? Quando você entra em dungeons, o load é bem menor e não incomoda tanto na versão do Switch, enquanto a versão do PS5 é praticamente instantâneo. Então é isso, galera, essa foi a comparação entre a versão do Nintendo Switch e PlayStation 5 de Diablo 2 Resurrected. Eu achei a versão do Nintendo Switch bem competente, obviamente que com gráficos inferiores, referente à resolução, textura, iluminação e sombreamento, mas na minha opinião, na minha concepção, talvez ela pode ser até preferida para determinado perfil de jogador do que a versão do PS5, justamente por entregar uma performance muito boa e a diferença gráfica não ser assim tão gritante ao ponto de incomodar o jogador. Obviamente a versão do PS5 é muito mais bonita, como vocês continuam vendo aí lado a lado na tela, mas a versão do Nintendo Switch tem um diferencial que é a portabilidade, que fica muito bem também no modo portátil. Então, por um jogo simples graficamente como o Diablo 2, onde a diversão não está muito contida ali referente a gráfico, eu achei uma versão muito competente e que talvez, de fato, as pessoas optem por comprar no Nintendo Switch pelo diferencial do console em vez da versão do PlayStation 5 ou Xbox Series X ou PC, visando um gráfico melhorado. Beleza, galera? Gostou desse vídeo? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com a galera esse vídeo pra galera saber um pouco mais sobre a versão do Diablo 2 entre Switch e PS5, pra quem tá nessa dúvida aí se pega ou se não pega. Acredito que isso vai ajudar muita gente, tá bom? Lembrando para me seguir nas redes sociais, @canal Digplay no Twitter ou no Instagram. Na Twitch é só Digplay, assim como no TikTok. E se você quiser comprar qualquer jogo mídia física, considere comprar na loja Big Boy Games, maior acervo de mídia física nessa internet brasileira é lá, super confiável, parceira há anos aqui do canal, link na descrição. Loja Cogumelo Shop é a maior loja nintendista dessa internet brasileira, super confiável também parceirona, link na descrição caso você queira comprar. Maior variedade de produtos da Nintendo é lá. A Amazon é o melhor lugar para você comprar o Switch nacional, sempre tá com o melhor preço, parcela em 10 vezes sem juros. Também tem pré-venda do Switch Lite, se você quiser comprar qualquer outra coisa, micro SD 128, também tem link na descrição. Ou alguma coisa que você esteja precisando na sua casa, vá até lá na Amazon, clique pelo link que tá aqui na descrição, compre o que você quiser, que seja do canal e eu agradeço, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!